Olá? O INSS e os seus peritos, os peritos e os seus segurados. Nós não estamos falando com certeza de uma relação tranquila, às vezes marcada por incompreensão, descaso, violência. Já tivemos 2 médicos peritos assassinados. Será que a sociedade quer o terceiro para reestruturar a nossa carreira? Tem uma coisa que no INSS se chama estoque. Quando eu entrei lá, eu pensei que quando eu cheguei no INSS, estava estoque. Eu pensei que estoque, a gente pensa de papel, é de gente, de carne humana, de pessoas, né? Então, isso a gente tem que diminuir na Previdência Social. A situação das perícias médicas do INSS, a atuação do Ministério Público em defesa do segurado, a busca por um novo modelo. A discussão começa agora. Nós viemos aqui, em nome dos peritos do Brasil, reivindicar uma proteção aos trabalhadores brasileiros onde nos incluímos. A Seguridade Social é formada de um tripé: assistência, saúde e previdência. Na assistência estão os benefícios tanto do Bolsa Família como o benefício de prestação continuada, um benefício determinado pela Lei Orgânica da Assistência Social, me desculpem. Na saúde existem inúmeras atividades, podem ser concentradas no Sistema Único de Saúde, no acesso universal e igualitário e nas atividades preventivas de recuperação. E no Ministério da Previdência se dá conta de todos os benefícios do regime geral, trabalhadores urbanos e rurais, do regime próprio e do regime complementar. Isso posto, são 8 grandes ações da Seguridade Social. 5 dessas ações competem aos peritos médicos da Previdência Social. 100% das análises do benefício de prestação continuada, que vem a ser hoje o maior programa de transferência de renda, que retira pessoas do nível absoluto de pobreza e os coloca no nível de cidadania, é avaliado pelo perito médico da Previdência Social. Os servidores públicos dos diversos regimes, quando adoecem e adoecem gravemente e com uma frequência muito maior do que é divulgado, também são avaliados pelos peritos médicos da Previdência Social, do INSS. As atividades de prevenção e fiscalização de ambientes de trabalho, pela insuficiência de quadros ou pelo esvaziamento do Ministério do Trabalho, é de atribuição do perito da Previdência Social. E a face que é conhecida do nosso trabalho é a perícia, que nós chamamos internamente de ponta, aquela em que o segurado ou requerente chega para ter o reconhecimento do seu benefício. Chegamos, então, a uma situação em que um quadro que corresponde a cerca de 11% do quadro da Previdência Social é responsável por 70% dos requerimentos pleiteados no balcão da Previdência. Alguma coisa está muito errada. A perícia não é realizada só no consultório. O perito emburrece. Hoje ele está submetido a uma carga de trabalho de 9 horas. Ele tem que sair do consultório, ele tem que fiscalizar o ambiente do trabalho, ele tem que interagir. E o empresário, por que não propormos aqui nesta casa para que o empresário assuma a responsabilidade por um período maior de afastamento? Por que só 15 dias? Então a nossa proposta seria, finalizando, senador, a reestruturação da carreira, a valorização do perito, melhor condição de segurança, melhor condição de trabalho, melhor condição de saúde para esse perito, que o perito também está adoecendo. Através disso, novos concursos públicos. Somos a todo momento agressões verbais, agressões físicas. Um colega aqui de Brasília, que eu pedi que ele estivesse presente, ele foi agredido verbalmente. Uma colega foi, a esposa de um segurado se interpôs entre ela e o segurado e acabou esfaqueando a esposa ao invés de esfaquear a médica. O objetivo desse segurado era esfaquear a doutora. Já tivemos 2 médicos peritos assassinados. Será que a sociedade quer o terceiro para reestruturar a nossa carreira? Será que vai ser necessário mais um defunto em cima dessa mesa para que sejamos valorizados? Apesar da complexidade do problema, a receita seria aparentemente simples. Ou seja, é preciso que o Estado assuma as suas prerrogativas em plenitude. Quais seriam? Carreira de Estado para o médico perito, né? Um salário adequado, como preconizado em vários projetos que estão à disposição do Senado e atualmente até na Câmara dos Deputados, nós estamos acompanhando essas votações. O enquadramento do médico perito como carreira de Estado dentro dessa carreira médica, né? A elaboração, a formatação dessas equipes multidisciplinares, mas sob o comando do profissional médico, né?
uma fiscalização mais efetiva e compartilhada entre o INSS, entre a perícia e o Ministério Público do Trabalho, né, pressionando esses ambientes que são nocivos e lesivos à saúde a que eles se readequem, né, e um controle, evidentemente, dessas terceirizações, porque elas não trarão benefícios aos segurados e nem ao próprio sistema de previdência social, que exige profissionais de carreiras, servidores públicos comprometidos com o serviço público. Existe numa ponta um profissional, né, preparado ou não, né, nós sabemos disso, e por outro lado existe a figura do trabalhador que passa a viver, a conviver naquele espaço que a gente tem denominado de a terra do NEM. Ele nem está apto para ter um benefício e nem está apto para voltar ao trabalho. Trazemos também o problema da contestação dos atestados médicos, médicos e de médicos assistentes especialistas. Tem esse dado, e é importante a gente estar destacando. Com frequência, o laudo e decisão conclusiva do perito não leva em conta os laudos e atestados médicos expedidos pelos médicos assistentes e especialistas, bem como os exames realizados e entregues pelo trabalhador no ato da perícia, inclusive os fornecidos pelo SUS através do atendimento contínuo dos CERESTES, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, e componentes dos RENASTES, né? Ao não aceitar o laudo de outro médico especialista com exames pertinentes que declara incapacitação para o trabalho, há a evidente necessidade de uma justificativa fundamentada tecnicamente no processo por parte do perito, o que normalmente não ocorre, embora tal prática seja instituída legalmente no capítulo 10, documentos médicos, dos artigos 80, 87 e 88 do Código de Ética Médica. Porque o Ministério Público, como fiscal da lei, colocou o dedo no INSS e o Judiciário aceitou, porque o INSS não cumpre a legislação de não haver interrupção de pagamento ao trabalhador que se acidenta, ao trabalhador que adoece. A ação civil pública, ela determina a concessão automática se o segurado, se o trabalhador, em 45 dias não tiver feito a sua perícia. Nós, médicos, inclusive, achamos que a ação civil pública ela foi até muito leve ao INSS. Nós defendíamos que deveria ser feito antes dos 30 dias de afastamento para que não houvesse nenhuma interrupção de salário. Nenhum de nós pode sobreviver sem salário, porque a pessoa que é ligada ao regime geral da Previdência pode sobreviver com 2 ou 3 meses de atraso. Hoje, esse atraso é o maior escândalo, e não é responsabilidade dos médicos peritos, porque a força pericial ela está quase totalmente concentrada nas perícias diárias. E estão sendo deixados de lado as revisões das aposentadorias, as revisões judiciais, as revisões de concessão de acidente de trabalho, onde o trabalhador não tem emissão da CAT, entra com recurso e esses recursos estão parados. Nós precisamos retomar todas as análises. As fiscalizações de ambiente de trabalho, elas estão todas atrasadas. A quantidade de peritos não vai resolver, por mais que aumente, né? Sempre vai existir esse problema, sempre vai existir, sempre vai faltar perito. Então, eu acho que não pode realmente a perícia, e essa é a grande defesa do novo Procurador Federal dos Direitos Cidadãos, Aurélio Rios. Temos que confiar na boa-fé do segurado, temos que confiar no médico assistente, né? Temos que confiar no médico assistente. E o perito médico, eu acho que isso é uma valorização do perito médico e da carreira. Ele vai estar ali para as questões mais complexas. A revisão dos benefícios, nós até fizemos uma recomendação e não cobramos, que deveríamos entrar com a ação. Mas como? Se não se consegue fazer as perícias médicas daquelas pessoas que estão dependendo disso para receber o seu benefício, alguém já falou, é um benefício alimentar. Quem de nós, a defesa do Ministério Público Federal é que seja no máximo 15 dias. Quem de nós pode chegar no fim do mês, não receber os vencimentos e não ter problemas? Agora, imagine que a clientela do INSS, a grande maioria é de pessoas que recebem salário mínimo. Pessoas que não têm poupança, né, que não têm um amigo para emprestar. E eles passam fome, né, passam fome. No próximo bloco, as propostas de mudanças, um INSS
mais próximo do segurado. Deixar o médico perito fazendo o trabalho mais relevante.